Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, um caminho de descobertas maravilhosas pela Bíblia Sagrada. E hoje eu vou falar sobre casamento, segundo os costumes bíblicos. Mas antes de iniciar, deixa eu te pedir, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, aperte o gostei, por favor, aperte o like, gente. Isso ajuda a impulsionar o vídeo e eu peço também que você compartilhe esse link com seus amigos, envie nos grupos, tá bom? Vamos viajar! A Bíblia diz que foi Deus quem inaugurou o conceito do casamento. Sim, é claro, né? Estabelecendo a união entre o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Deus criou tudo e disse, é bom. No sexto dia ele cria o homem e ele diz, é muito bom. Mas aí depois ele viu o homem só e ele diz, não é bom. Não é bom que o homem esteja só, né? E aí então você já sabe, ele tirou Eva da costela de Adão. Aliás, foi a primeira vez e única que a mulher saiu do homem, né? Nas outras vezes o homem saiu da mulher. Então Deus declarou que o homem deixaria sua casa e se uniria à sua mulher. Essa união matrimonial foi desenhada por Deus como uma via de complementação física, emocional e um elo entre o homem, a mulher e Deus, né? Conectando espiritualmente com Deus também. E através dessa união abençoada, eles seriam encorajados a povoar a terra, encher a terra de filhos, né? Com a bênção. É um conceito abençoado e por isso que as pessoas querem se casar, não é isso? Satisfação sexual, unidade e o instinto de procriação, né? Então, casamento, presente de Deus. Embora a Bíblia não faça referência a namoro, a gente não vê essa questão de namoro na Bíblia, ela aborda o tema do noivado. E este período antecede o casamento e serve como uma fase de preparação, compromisso e união matrimonial. É assim como a gente costuma fazer mesmo, né? Tem a questão do dote. Na tradição bíblica, o dote desempenhava um papel crucial nos arranjos pré-matrimoniais. Eles assumiam várias formas interessantes. O noivo, ele tinha que dar uma quantia ao pai da noiva, que era o pagamento que o pai recebia pela saída da filha, né? Existe aí uma explicação também que diz que o pai, ele não gastaria esse valor, ele ia deixar ali guardado por um tempo, se caso a filha fosse abandonada ou ficasse viúva, teria recurso para ser usado. Então a gente não sabe direito como seria exatamente isso, com certeza. O dote podia ser pago tangivelmente ou por trabalho, né? Como Jacó fez, né? Trabalhando por Raquel por 7 anos e depois 7 anos novamente. Lá está em Gênesis capítulo 29, né? E outro caso interessante também foi quando o rei Saul pediu para Davi para que ele trouxesse pela sua esposa Mical, né? Trouxesse 100 prepúcios de filisteus. Então, um pedido meio perigoso e diferente também, né? Mas enfim, Davi cumpriu isso, né? E trouxe o dote, né? A outra prática envolvia o pai da noiva. Já a gente vai falar da cerimônia, né? Mas o pai da noiva também presenteava a sua filha, né? No casamento. E ainda existia também uma prática de troca de presente entre os noivos. A gente vê uma ilustração disso quando vê Eliezer presenteando Rebeca com presentes que ele trouxe lá da terra do noivo dela, né? Então era abundância de joias, de ouro, de prata, coisas nesse sentido, né? Então havia também essa troca entre os noivos. Na cultura de Israel, os casamentos frequentemente ocorriam dentro da própria família. E esse era um costume, é claro, que tinha uma razão específica, era garantir que o casal compartilhasse das mesmas crenças, dos mesmos valores, né? Contudo, era importante evitar as relações muito próximas, né? Então, a gente vê a história de Isaac e Rebeca, que na verdade eles eram primos, né? Então era uma coisa que era mais comum, mais aceitável, né? Na maioria dos casos, a decisão sobre o casamento, ele era tomado pelos pais. Muitas vezes, né? Aquela história do casamento arranjado, né? E sem consulta prévia, às vezes, dos jovens envolvidos, né? Mas apesar disso, havia as ocasiões em que os noivos podiam concordar ou não. No caso da própria Rebeca mesmo, né? Abraão falou, se ela não concordar, tá tudo bem, então não se realiza o casamento. Então tinha essa questão também, esse consenso. A prática dos casamentos arranjados era facilitada pelo fato de que todos os familiares do casal, né, formavam uma única e extensa família. Então isso tornava mais conveniente a organização e a manutenção dos laços familiares, né, comunitários através do casamento. As mulheres cresciam pensando na ideia de casar, né? Era uma ideia já que estava pronto para ela, né? O marido ia cuidar dela, né? No caso, ela sair debaixo do pai, ia ter o marido. E depois ia constituir família, ter filhos. Caso o marido morresse,
ela teria então os filhos para cuidar dela. Ruth passou por um momento muito difícil porque ela não tinha filho, né? Ficou viúva. Foi por isso que ela foi catar as espigas. Por quê? Porque ela não era um homem. Se fosse um homem, estaria empregado, né? Mas como ela era uma mulher, ela ia catar as espigas, né? Como viúva, né? E foi por isso que a sua sogra, Noemi, disse para ela se casar com Boaz. Por quê? Porque ela seria resgatada, né? Ele foi o remidor dela, né? Ele iria supri-la e trazer os filhos a ela, aquilo que ela precisava, de fato, como uma mulher. O noivado, na tradição bíblica, era um período que exigia fidelidade mútua e total comprometimento entre os parceiros, né? A quebra desse compromisso era considerada ofensa grave e muitas vezes equiparada até ao adultério. Com o início do noivado, os envolvidos já começavam a se referir como marido e mulher. Você vai ver essa história, Mateus, né? Fala muito disso, de Maria e José ali, essa questão, né? As leis da época, elas eram rígidas em relação à fidelidade durante o noivado, né? Por exemplo, se um homem tivesse relações sexuais com uma mulher noiva de outro, ele poderia ser punido com a morte por adultério. Se ele tivesse relações com a solteira que não tivesse envolvimento com outro, é claro que também ele teria uma punição, não seria morto, né? Mas esse homem era obrigado a pagar uma compensação ao pai da mulher e casar-se com ela. Maria, mãe de Jesus, né, que estava legalmente desposada com José, mas não tinha relações com ele ainda, né? No entanto, José já era considerado como um esposo para ela. Então, a ruptura de um noivado era vista como uma situação vergonhosa, né? Não apenas para os noivos, mas também para as suas famílias. Então, não era uma coisa boa, não era um bom negócio, não, você desfazer um noivado. Os judeus, conhecidos por sua afinidade com as festividades e celebrações, como a gente sabe, né? Eles sempre deram importância as comemorações dos casamentos. Os casamentos eram eventos alegres, animados, que frequentemente se estendiam até por uma semana. O casamento durava até uma semana, né? Era comum que os parentes, os amigos viajassem horas, né, para vir para aquele lugar participar. Eles escolhiam uma boa época, né? Outono, por exemplo, após a colheita, né? Porque aí podia ter uma presença maior de pessoas, né? E aí aconteceu uma coisa interessante. Um dia antes da cerimônia, o noivo ia buscar a noiva numa procissão, né? E ia buscar na casa do pai. A noiva se despedia dos parentes, né, e dos pais e tudo, e recebia os presentes do pai dela, que eu já tinha comentado, né? O noivo acompanhado do amigo do noivo, lembra de que João Batista disse? Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo, eu sou o paraninfo, né? Então, ele era acompanhado, ia naquele cortejo, e havia um grupo de virgens. Lembra da parábola de Jesus, que ele falou das 10 virgens, né? Então, as virgens, elas faziam o quê? Elas tinham as lâmpadas e elas recebiam o noivo, mas era para acompanhar o noivo, iluminando o caminho até a casa da noiva. E aí, os grupos de ambos, os noivos e as noivas, né? Os noivos formados por os amigos, familiares e tal, eles seguiam, né, para o lugar da festa. Às vezes a casa do pai, às vezes outro lugar, né? Então, a noiva era transportada numa liteira. Então, os noivos tinham as vestimentas maravilhosas, os convidados também, assim como os casamentos de hoje, né? Uma grande pompa, né? E aí o casal ia para o local e lá os pais pronunciavam bênçãos, os pais, no caso do noivo, né? E eles também davam presentes, né, ao noivo, à noiva, enfim. E ele se reunia ao som de muitas músicas, né? Entoando muitas canções, né? Então o casamento era festa maravilhosa e aí então os noivos, é claro, consumavam o relacionamento. Parece que não havia necessidade de um sacerdote para fazer o casamento como a gente faz hoje, né? Os pais é que abençoavam mesmo, né? Então, eles estavam ali, é como Rebeca e Isaac, né? Que Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe, né? E ali ele formalizou o casamento, o matrimônio. Durante o evento, o casal se posicionava diante dos amigos, diante dos parentes, né? Que muitas vezes recitavam passagens bíblicas e textos, né, da sabedoria tradicional. Ao contrário de uma cerimônia silenciosa, reservada, o ambiente era de alegria, de celebração. Desencalhou! A festa de casamento era uma ocasião de muita alegria, música, danças e cânticos, né? É muito interessante ver essa questão do vinho, o quanto ele era importante mesmo, né? Quando você vê a questão de Jesus, né, naquela festa de Caná da Galileia, você vê a importância do vinho. Então Jesus de fato teve que fazer um milagre ali, porque senão a família ia passar por uma grande vergonha mesmo, né? Naquela época, que a festa durava uma semana, o vinho acabou talvez na metade
da festa, talvez com 3 dias acabou o vinho. E aí Maria, preocupada demais, ela chama Jesus porque ela sabia, talvez era amiga, né, dos familiares e tudo mais, ela tinha uma afinidade com a festa, por isso falou com Jesus. Então ela chama Jesus porque ela sabia o quanto que aquilo representaria, né? A falta do vinho, o quanto que representaria. E aí eles chamam Jesus, é claro, e Jesus traz o seu primeiro milagre. Então é muito bacana isso aqui lembrar. O primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento. Uau, isso é muito bacana, né? Bom, sobre o amor, isso é importante. Nas sociedades antigas, onde os casamentos eram arranjados, o amor nem sempre era o ponto de partida. No entanto, a Bíblia mostra que o amor existia em muitas famílias. No caso do próprio Jacó, no caso de Maria e José, né? Mas é importante não ficar romantizando, né, esse momento, porque não funcionava muito dessas formas. Eles pensavam que o amor viria, de fato, depois, né? Eles acreditavam que o amor surgiria após o casamento, a convivência, então o amor ia surgir, porque o amor seria visto como uma decisão e um compromisso, mais do que um sentimento. O amor era um compromisso. Isso é muito interessante, uma decisão e um compromisso. Eles construíram esse amor. Jesus, ele ensinou sobre o amor, sobre o perdão em relação ao casamento, inclusive sobre a questão de adultério. Então Jesus fala muito sobre essa questão do amor, o amor que vence as circunstâncias, as situações. É mais do que o sentimento, é uma decisão, né? A questão do divórcio era complexa, muito complexa nos tempos bíblicos, né? O Antigo Testamento ele oferece as diretrizes gerais, né? Deuteronômio fala nisso, né? Mas não aborda todas as situações possíveis. O casamento era visto como uma união vitalícia, na verdade. Mas aconteciam os divórcios e uma coisa muito ruim daquele momento, né, da história, né? Por quê? Porque, de fato, os homens tinham mais liberdade para se divorciar. E eles, às vezes, tipo assim, ó, não gostei da atitude, não gostei, ela tá queimando a comida, eu não quero mais essa mulher, e abandonava. E as mulheres eram abandonadas muitas vezes com a carta de divórcio, e elas passavam muita dificuldade em ser aceita pela sociedade, havia discriminação, né? Falta de ajuda. Então uma mulher que não tinha filhos passava muita dificuldade. E a mulher, para conseguir o divórcio, era uma coisa muito difícil para ela, né? Então alguns argumentos que tinham muitos divórcios, outros argumentos que não tinham tantos assim, né? Mas o fato é que o divórcio era uma coisa complicada e que acontecia, não deveria, mas acontecia assim, né? Jesus afirmou desde o início que Deus criou o homem e a mulher para estarem juntos. Então Jesus, ele de fato relembrou aquela questão, né, do Gênesis, quando Deus diz que o homem deveria deixar a sua casa e se unir com a sua esposa. Ele também ensinou que o homem, quando se divorcia e casa novamente, comete adultério contra a sua primeira esposa, né? Então, é claro que hoje nós temos uma série de coisas que influenciam essa questão e muitas vezes nós aceitamos essa ideia da pessoa casar de novo. Mas é uma coisa que não é a receita ideal de Deus. No casamento tinha a questão das concubinas também, que é um assunto complicado, né? As concubinas fazem parte da história, pessoas que estavam ali, né, serviam, né, aos homens, né, para prazer e para procriação, né? E embora a Bíblia não aprova, mas a concubina tinha inclusive alguns direitos garantidos, né, por conta de toda a situação que elas viviam, né? A poligamia, por exemplo, também era outra prática, né, que a gente enxerga, a gente vê Jacó, a gente vê Esaú, a gente vê outros personagens da Bíblia que estão, de fato, inseridos nesse quadro de poligamia. Deus não condenou completamente, mas Deus deixou claro que ele tinha um modelo. O modelo era Gênesis, capítulo 2, versículo 24. No Novo Testamento, as restrições à poligamia são muito explícitas, especialmente para os líderes espirituais, né? Tem que ser marido de uma só mulher, né? Então o casamento continua sendo um desafio de fato para aqueles que entendem a vida a dois e a experiência incrível planejada por Deus. Deus criou o casamento, né? E é claro que se você não é casado e não quer se casar, a Bíblia respeita isso também. Paulo escreveu sobre isso e a Bíblia respeita também a sua decisão. Queridos, eu vou encerrar falando sobre Jesus no casamento em Caná. Por quê? Porque você sabe, lá o vinho acabou e aí Maria chama Jesus e diz, olha, você tem que fazer um milagre aí. E aí ele faz o milagre, ele transforma água em vinho. E aí, o que eu queria deixar para você? Primeiro, convide Jesus para o seu casamento. Ele é a garantia que a solução vai chegar. Depois, faça tudo o que ele ordenar. Segundo Maria falou mesmo, ó, faça tudo o que ele pedir para vocês. Então tenha em mente, Jesus tem a resposta, tem milagre, tem solução, mas nós precisamos seguir a orientação dele para que a gente alcance isso. Terceiro, eu quero que você
se lembre que Jesus não multiplicou o vinho dessa vez. O que ele fez dessa vez, ele produziu um vinho, né? Daquela água ele fez um vinho e era o melhor que tinha. Então, o vinho de Jesus é melhor de qualquer outro vinho. A resposta de Jesus é melhor. Amém? Então, todos os casamentos passam por desafios. Alguns enfrentam lutas muito maiores. Às vezes o vinho acaba e aí só tem água, né? E a água, nesse sentido agora, apesar dela ser maravilhosa, nesse sentido, nesse caso, é a figura de algo negativo. Sem gosto, sem cor, sem cheiro, né? Diferente do vinho, né? Então, mesmo que o teu casamento esteja nessa fase, né? Chegou nessa fase em que está de fato sem esse gosto, né? Sem essa cor, sem essa alegria, Jesus, ele tem solução. Amém? Jesus tem resposta para a sua vida. Então, pegue isso, né? Convide Jesus, né? Siga tudo o que ele está dizendo, né? Tenha em mente que ele tem o melhor, o vinho de Jesus é melhor, e eu sei que o seu casamento vai ser muito, muito melhor. Amém? Então eu quero orar por cada um de vocês que é casado, também orar pelo meu casamento, quanto nós precisamos de Deus. É só Ele que faz. Nós não somos perfeitos, somos duas pessoas imperfeitas, o homem e a mulher, chamadas para uma coisa maravilhosa, com um conceito perfeito, que é o casamento. Amém? Então, eu quero orar por você agora, especificamente, depois eu oro pelas outras pessoas, mas agora eu quero orar por você que é casado. Talvez está passando por uma crise grande. Quero dizer para você que Deus tem solução. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, em primeiro lugar, pelo ensino de hoje, ainda que compacto, mas eu tenho certeza que ele trouxe entendimento, sabedoria para aqueles que estão assistindo ou ouvindo. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor opere agora no âmbito dos casamentos. Aquelas pessoas que estão passando agora por dificuldades no casamento, dificuldade na vida conjugal, Senhor, difícil resolver a relação. Talvez para muitos, como naquele casamento em Caná. De fato, acabou o vinho. Não tem mais vinho, só tem água. Não tem mais cor, não tem mais cheiro, não tem mais sabor, não tem mais prazer. E muitos estão vivendo isso. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa mover na vida de cada um. Que o Senhor possa colocar a tua mão na vida de cada um. Senhor, existem dificuldades sim, existem problemas sim, mas existe solução. E a solução está no Senhor. E é por isso que eu quero hoje convidar o Senhor para os nossos casamentos. Senhor, que o Senhor possa adentrar agora cada casamento, cada pessoa que está assistindo agora, que é casada, possa receber dessa palavra em nome de Jesus, possa receber o Senhor agora no seu casamento, em nome de Jesus, ó Pai. E eu quero te pedir que o Senhor possa transformar as vidas, as situações, transforme agora os relacionamentos. Eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Eu quero colocar agora diante do Senhor também cada pessoa que está conosco, mesmo aqueles que não são casados, tanto casados quanto solteiros, todos que estão conosco, velhos, jovens, crianças, adultos, toda pessoa que esteja conosco agora. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar milagres, que o Senhor possa alcançá-los naquilo que eles estão buscando no Senhor, que o Senhor possa transformar situações e que eles possam entender que o Senhor é a solução que eles precisam para cada situação na sua vida, em nome de Jesus. Eu oro e eu declaro a bênção sobre cada pessoa, cada casamento, cada família, cada pai, cada filho, cada profissional, cada líder, pastor, bispo, cada membro. Senhor, em nome de Jesus, cada um que está agora nos assistindo, receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus te abençoe muito, muito, muito. Até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.